Olá, meu nome é Marcos Borges, sou arquiteto restaurador. Nós estamos na Costa da Lagoa, em Florianópolis. Estamos aqui no sobrado da Dona Loquinha. O casarão da Loquinha é um casarão da segunda metade do século XVIII. É característico dessa região aqui, é o único exemplar que está nesse tamanho, que está ainda inteiro dessa maneira. Nós fomos contemplados com o Prêmio Elizabeth Andel em 2021. Fizemos um diagnóstico do estado de conservação do imóvel, fizemos um raio-x, uma tomografia, fizemos todos os exames do imóvel. Ele ficou totalmente catalogado e sabendo das possibilidades e dos problemas que ele tem. Depois, em 22, novamente fomos contemplados com o Prêmio Elizabeth Andel outra vez, só que nesse caso foi para realmente fazer uma intervenção de restauro. O local que a gente escolheu foi esse vértice norte-leste, que é onde a madeira estava mais danificada e tinha uma desestabilização nas paredes. E como para a gente trabalhar, capacitar a mão de obra, que não estava muito habituada a trabalhar com esse tipo de material, que é a cal virgem e a areia, tem que ser uma areia especial, usa terra, e as madeiras que têm uns encaixes específicos para cada função, onde elas vão ser instaladas. Então, pensamos que seria interessante a gente fazer videoaulas para poder essa informação chegar mais longe, para mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Na produção dessa argamassa, a gente teve a preocupação de trabalhar com argamassa de cal e areia, que é o material usado na época, né? Cal, areia e terra. Por que é a cal? A cal é uma rocha calcária que ela é submetida a fogo, a calor, ela dispersa, ela perde o CO2 que ela tem nessa ação, perde o CO2 e vira pó. Ela vira um pó, ela fica em pó, ela fica calbija em pó porque nessa calcinação. Quando ela chega na obra, a gente hidrata essa cal. No hidratar a cal, a água que ela perdeu na calcinação, ela ganha por aí, então ela vira uma pasta. E essa pasta também ela é uma reação exotérmica, ela perde o calor. Parece que o calor que ela ganhou no fogo, ela perde aí na hidratação. Então é até meio perigoso, tem que ter equipamento para poder trabalhar com isso. Por isso que a gente mexe bastante, para poder a cal não ficar empedrada no tanque, ela voltar a se dissolver. Então ela vira uma pasta. E para essa pasta, a gente faz a argamassa, a gente faz tudo, é a garantia, o adesivo do restauro. A gente usa para fazer até a tinta. Você vai diluindo, você consegue fazer uma pintura com essa cal. Então essa cal, depois dela é hidratada, a obra a gente incorpora areia. Às vezes nem precisa mais de água, porque a pasta já está bem líquida, bem já úmida. Então nesse amassamento, depois da umidade, ela vai começar a secar. Inclusive, na bombona, depois que você mexe, é bom deixar uma lâmina de água sobre essa pasta. Porque se ela fica sem a água, ela é uma rocha que está ávida para voltar a ser rocha. Ela perdeu toda a propriedade dela. Então, a água é que mantém ela nesse estado ainda de pasta. Se ela fica em contato com o ar, ela seca, ela destrói o CO2. Ela é um agermicida, ela é um bactericida, porque no secar, ela dissolve o CO2 do espaço, do ambiente. Então, a casa que é revestida com a cal, inclusive, ela até ter uma salubridade melhor. Só que a gente não deixa ela secar no tambor, a gente incorpora areia e faz o revestimento, então ela vai secar na parede, ela vai voltar a ser rocha, mas na parede. Enquanto ela está na parede, ela está absorvendo CO2, ela está ávida, está deixando um lugar super interessante, super limpinho. Então ela vai voltar a ser rocha, mas numa camada de 2, 3 milímetros, misturada com areia na parede. Inclusive, é interessante esse tipo de revestimento ser um revestimimento que ele tem uma secagem mais demorada, uma secagem úmida, uma cura úmida que a gente fala. Porque quanto mais ela fica mais tempo umedecendo, mais ela tem reação. Então, se você puder fazer uma proteção, ou uma coisa que a gente pode fazer é uma aspersão com água na parte da manhã, 2 vezes por dia pelo menos, até enquanto você tem condições de chegar lavandeme, para a obra ter uma cura úmida. Aí a cal fica perfeita, assim, ela fica muito resistente, né? É um material maravilhoso. Mas voltando ao nosso assunto da argamassa, a gente hidratou essa cal, conseguimos fazer essa argamassa,
para poder estabilizar essas fissuras. Assentamos os tijolos em cima do beiral, como era antigamente amarrado, e para consolidar, nas fissuras maiores, nós usamos um grampeamento. Aço dobrado, né? Nós fizemos um grampeamento usando uma cola à base de epóxi, bicomponente, e esses grampos eles são colados nessa parede e eles são envolvidos com essa cola e com areia, com areia de pó de tijolo que a gente conseguiu lá, para poder também ficar na umidade, não chegar até esse aço para ele não corroer. Então, além da parte de estruturação do revestimento que a gente fez de tijolo, que ele é estrutural, nós também colocamos esses grampos de aço para poder consolidar. A parede todinha, ela tinha uma fissura que ia do frechal lá em cima do frechal, baixo do beiral, perdeu toda a cimara, ela descia até quase no nível do solo. Nós fomos fazendo o quê? De baixo para cima, nós fomos abrindo a galeria, fomos limpando, com água a gente lavava a galeria, para saber a profundidade que ela tinha, limpando, tirando o revestimento que já estava solto, e fomos de metro em metro injetando argamassa. Colocava argamassa, a gente, no restauro, assim, a gente não tínhamos lá uma coisa com pressão para poder fazer essa argamassa lá. Então você usa êmbolos, você usa ferramentas que você tem na mão para fazer com que a argamassa chegue lá no final da galeria, porque é uma parede que ela é feita por blocos de pedra com terra. Então, se não for uma coisa mais radical para você amarrar, o que você tem que fazer é evitar que no verão e no inverno a dilatação e a contração faça com que essa parede continue, essa rachadura abrindo mais, soltando mais revestimento, penetrando mais umidade e vai soltando o revestimento, vai entrando mais umidade, vai soltando a parte da estabilidade que é a argamassa que é assentada essa pedra, que é o barro. Então, para evitar isso, a gente foi de metro em metro limpando toda essa galeria, injetando uma argamassa de cal, areia e terra. Terra para poder conversar um pouco com essa terra que está lá dentro, para não dar um choque, para ela ficar agregada nessa parte quimicamente e mecanicamente, que a gente conseguia fazer com que ela chegasse lá socando. E a cal e a areia são um material um pouco mais impermeável, então já evitou que essa infiltração chegasse no fundo dessa parede, né? Então a gente foi subindo e na parte de fora a gente ia embrechando pedras menores, fechando essa galeria. E essa argamassa a gente usou de toda tinha rachadura. Tem rachaduras que são muito pequenininhas, só mesmo limpando e já calafetando já é o suficiente para ela não ter continuidade. Mas tem galeria que a gente teve que abrir, tirar material seco lá de dentro para poder trocar por um material mais firme, que seria essa argamassa de cal, areia e terra, né? A gente usou proporções diferentes. Tem situações que a gente usou um pouco mais de terra. Normalmente, basicamente é 3:1 o traço antigo. Então você pode, esse 3 que seria areia, você pode trabalhar com areia. E no 1 que seria cal, o aglutinador, você pode trabalhar com um pouco de terra. Que a terra tem a mesma função da areia, do cal, que é o ligante, né? O que cola, né? E a areia é o estruturador, né? Então, depois de terminado todo esse grampeamento, esse fechamento, a gente retirou todas as argamassas que estavam soltas. As argamassas estavam boas, ela ficou em 45 graus o encontro dela com a parede, para evitar que ela continuasse a se deslocando, né, esfolando e continuar abrindo mais área de infiltração. E a gente fez um chapisco, que seria aquela primeira camada, bem fechadinho, com um pouco mais de cal, para que enquanto não faz o revestimento, mas pelo menos essa parede está protegida das intempéries, né, e do escoamento da água, de qualquer coisa que venha a fazer com que a infiltração não está mais penetrando. A infiltração não entrando, a ideia, a parede vai ficar mais estabilizada, a planta não vai ter lugar e nem alimento para ela poder se proliferar, né? Então a gente tem que estar estabilizada. A gente recuperou esse canto e esperando agora a recuperação total, né? De acordo com o diagnóstico,
também a gente viu que a invasão dessa figueira no beiral estava complicando muito. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi liberar o telhado, tiramos as telhas e realmente a gente foi analisar as peças que seriam trocadas. Um dos freixais a gente conseguiu recuperar, a gente só fizemos uma emenda, e um dos freixais eles ser totalmente trocados, né? Então, o estado da estrutura, esse ponto foi totalmente substituído, assim, tudo a gente tirou. E na execução dos encaixes, foi interessante porque teve parte dos encaixes que ficaram na parede, que era uma parte do freixal. Então, nós fizemos o encaixe num molde, fizemos um molde desse encaixe, levamos esse molde até a peça em cima do telhado, e depois esse mesmo molde veio para a peça de baixo, onde era a peça nova. Então, dessa maneira, a gente conseguiu fazer o encaixe que depois ficasse harmonioso e direitinho, né? Entre os encaixes, né, a boca de lobo é usada tanto nos cargos, quanto no cargo estrutural que a gente chamou, que são os cabos um pouco mais fortes, que faz o arcabouço, e também no espigão. Só que o espigão tem uma concordância diferente, porque ele tem ele encontra a parte de baixo dele é um encontro em 90 graus. Que é onde está os freixais. Se ele, por exemplo, se ele fosse um caibro, ele estaria aqui. Ele não precisaria ter essa concordância em 90 graus. Ele seria só 90 graus sem esse dente. Ele seria assim. Que os caibros são dessa maneira. Outro encaixe que a gente encontrou aqui foi o rabo de andorinha. O rabo de andorinha, por exemplo, os freixais internos. Os freixais internos, vamos dizer que esse é um freixal interno, ele vai encontrar um freixal externo. Esse é um freixal externo, ele está em ângulo, mas abstrai e faz de conta que não está em ângulo. O rabo de andorinha é esse tipo de encaixe, ele faz com que fique preso na tração, ele não, a construção não vai abrir, esse encaixe está travando. Existe esse tipo de encaixe, que são os dois lados chanfrados. Também tem, como a gente encontrou aqui no casarão, só um dos lados deles é chanfrado, né? Ele ficaria só de um lado, que também funciona da mesma maneira. Porque o que é? Ele estrangula uma parte, então tem um travamento. Tem um travamento que faz com que na parte de tração ele fique seguro. Já que estou falando de encaixe, tem um outro encaixe que parece essa boca de tubarão, que já é um encaixe para peças que vão receber a força de compressão. Por exemplo, o nosso espigão, se ele precisasse ser emendado, ele ia ter esse encaixe, que é um encaixe que a força aqui, esse desenho faz com que ele é autoportante. Podemos colocar chapeamento, parafuso, mas o próprio desenho da madeira, isso que é importante no encaixe. O ferro, o parafuso, o prego, não é ele que tem que segurar. O encaixe é que tem que segurar o esforço da madeira. O prego e o parafuso é só um plus, um desencargo de consciência, uma coisa a mais. Então, esse é o encaixe que pode ser para força de compressão. Existe esse tipo, quando a madeira é mais fina. Quando a madeira é muito grossa, você pode até fazer em 3 partes, para botar essa aqui, ó. Mas o movimento, o desenho, o esforço é o mesmo, sabe? E temos também, por exemplo, se a gente tem um freixal normalmente tem 15 por 15, 20 por 20, 18 por 18. Se só a parte dele está estragada, não precisamos trocar a parte toda do freixal. A gente tira umas lâminas. E depois ele é encaixado nesse tipo de desenho, porque você pode colocar uma cola, não precisa usar um parafuso. Por exemplo, se a gente está numa situação aqui de mar, que se você não se preocupar bem com essa parte do ferro, ele oxida muito fácil. Então, às vezes, uma cola bicomponente e um desenho de encaixe já é o suficiente para poder o esforço da peça ser suportado tranquilamente, né? Nesses encontros de madeira, a gente usou o raio de Júpiter, que é uma emenda horizontal da madeira, né, das peças, né? Ele está inibindo o esforço de tração. Não é um encaixe para ser feito numa peça que vai receber uma força de compressão. E é interessante que a gente usa todo tipo de ferramenta, né? Tanto usa uma peça muito grande para tirar as peças de cima da parede, a gente usa o motosserra.
usamos maquita, risco de maquita com uma serra circular, serrote. Então, todos os tipos de ferramenta usa-se no restauro, porque nem sempre você está fazendo do zero, fazendo uma coisa nova. Então, você tem que ter um jogo de cintura para poder saber que ferramenta é mais indicada para trabalhar naquela hora, certo? As telhas voltaram no sentido que elas estavam mesmo, foi escolhido as telhas, né? As telhas foram limpas, foram escolhidas, foram cortadas, escovadas com cerdas macias para não perder a impermeabilização que ela tem, né? Para poder voltar no telhado com estado perfeito, né? Nós usamos o sistema como usavam antigamente, que era a primeira fiada do telhado, a telha é invertida, a boca mais larga fica para fora, justamente para a gente poder ter um canal do escoamento da água maior e ter uma velocidade maior e não tem o problema de ficar muito tempo. Quando ela demora muito tempo para escoar, ela vai minando, ela vai acabar sendo absorvida pela parede. Então a gente tem os recortes que tem para concordar a parte da boca mais larga com a parte estreita da telha, que vai ser a capa, né? Então é um sistema que hoje em dia nunca se usa mais, mas como é um restauro, a gente fez questão, foi feito os recortes, os desenhos nessas telhas, foi colocado uma a uma para poder ter esse escoamento melhor da cobertura, né? E também na hora que encontra sobre o espigão, quando ele encontra com os beirais, tem uma concordância, chama de rodo, que é onde quando a gente coloca as telhas, elas têm que fazer uma concordância para ter um desenho de escoamento de água e também de beleza, né? Que acaba culminando com aquele peito de pomba, né? Que é aquele acabamento que tem na telha, quando o beiral encontra com o espigão, fica uma telha mais alta. Em todos os lugares quase do Brasil tem esse nome. É importante também ter em mente registrar. Registros fotográficos, um caderno de anotação de obra, você faz o diário de obra, o acontecimento, o material que chegou, as pessoas que estão trabalhando, que tipo que teve o tempo, estava com sol ou não, porque tudo isso faz com que tenha registros, uma anamnese de todas as épocas. Como é uma casa comum, é uma coisa, mas é um monumento, um prédio que está sendo restaurado, ele tem uma história que acaba se perdendo na memória das pessoas. Então é importante a gente fazer esse registro para ter toda a história, seja ela a história do trabalho em si, a parte técnica, o que aconteceu lá dentro. Registros, isso tudo é importante para ter uma noção no final, isso dá base para poder no trabalho futuro. Informações que podem ser que não ser tão importantes, mas que as pessoas ali vendo, ela pode ter um peso. Traços que foi usado, sabe assim, tipo de madeira, se você lembrar. Tudo, qualquer informação é importante para a gente ter dados para poder depois do futuro ter essas coisas para poder ter uma noção mais real, né, do que foi feito e do que pode ser feito depois, né? Espero que tenham gostado. Não, corta. Siga nosso projeto nas redes sociais. Tá. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Siga nosso projeto nas redes sociais. Outra vez. Espero que tenham gostado. Siga nosso projeto nas redes sociais. Façam comentários, interajam com a gente. Vamos trocar figurinhas. O nome é @vivosobrado. Gente, você tem que ter um texto. Mas um teleprompter. Assim rola. Vamos gravar mais Vivo Sobrado? Vivo Sobrado.